Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Aqui é o pastor Walter Bastos e, pela grande bondade de Deus, nós retomamos a nossa escola bíblica, ainda sendo transmitida via YouTube e Facebook. Eu agradeço a Deus pela sua audição, pela sua participação, tá certo? Pela sua assistência, né? Está conosco. Nunca esqueça de dar um like aí para nós e também de compartilhar com algumas pessoas do seu convívio para estudarmos a palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus faz parte dos propósitos de Deus para a sua igreja, que Jesus, quando deu ordem aos discípulos, disse: ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, Mateus 28, versículos 19 e 20. Ensinar a palavra de Deus é um mandamento, porque é através do ensino da palavra que nós vamos sendo transformados, vamos sendo melhorados, né? Vamos crescendo. E nós estamos estudando nesse dia de hoje a continuidade do tema da mutualidade. Então, a mutualidade eu chamo de ferramenta da comunhão. Tá certo? E vamos hoje para a lição número 3. Mas antes de estudarmos, de começarmos o estudo, vamos orar ao Senhor, pedindo que o seu Espírito venha nos iluminar, venha nos trazer entendimento da sua palavra e da sua vontade. Oremos, portanto, ao Senhor. Deus eterno, Pai amado, te louvamos por esse momento, por esse espaço que o Senhor criou, para que nós pudéssemos estar estudando a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ilumine e nos conceda entendimento dessa palavra. E também a graça de praticá-la explicitamente para a tua glória. Eu peço a Deus, pelo irmão Diego, sua família, seu ministério, que tem trabalhado conosco para levar aos nossos irmãos essa transmissão da tua palavra. Pedimos também, Senhor Deus, pela nossa igreja, o nosso pastor Fábio, pastor da nossa igreja local, e também o nosso pastor presidente, pastor Roger Moreira, que a tua bênção esteja sobre eles. E sobre nós também, Senhor, para cada um dos irmãos e irmãs que vão participar agora do ensino da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos na lição número 3 e o tema da lição, o título é Aconselhar e Ensinar Mutuamente. Lembrando mais uma vez que mutualidade na Bíblia tem a ver com uns aos outros. Tudo que a Bíblia fala a respeito de uns aos outros está ligado à mutualidade, né? E há basicamente 60 textos bíblicos que tratam do tema da mutualidade. E eles podem ser resumidos em 25. Então nós pegamos esses 25 textos, que é o resumo dos versículos bíblicos que fala de mutualidade nas Escrituras, e condensamos, juntamos todos eles, formamos as lições. Então a lição número 3 vai trabalhar 2 textos relacionados com a mutualidade. Está aqui, ó, aconselhar e ensinar mutuamente. Então são 2 ações importantes e interligadas. O aconselhamento junto com o ensino. Nós temos que aconselhar e ensinar uns aos outros. Mas como você vai aconselhar se não tem conhecimento, né? Se você é só um papagaio. Ou seja, se você viu na internet ou se você viu alguém falar e aí você reproduziu para a pessoa só porque você ouviu falar, achou interessante, mas não tem entendimento claro do assunto. Portanto, para ensinar, você precisa aprender. Porque ensinar é a capacidade de transmitir conhecimento. Isso de maneira bem simples. Né? Porque ao pé da letra, ensinar é fazer com que a alma veja uma certa coisa. Então aquele que já conseguiu ver, ajuda os outros a ver por meio do ensino. Então vamos para o texto. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Romanos 15, versículo 14. Admoestar uns aos outros. Primeiro assunto de hoje.
Segundo texto diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3,16. Então o texto diz instruir e aconselhar mutuamente. Então é o texto que combina com o primeiro, porque aconselhar é a mesma coisa que admoestar, encorajar, ensinar, repreender. Está bem? Então vamos para a nossa introdução. Lembrando mais uma vez, você que está entrando agora, que estamos estudando o tema da mutualidade cristã, baseada nessa revista, que você pode adquirir se desejar, certo? Seguindo as nossas orientações, no endereço que aparece aí embaixo, você pode adquirir a nossa apostila, ok? E pode também nos mandar um e-mail, prwalterbastos@hotmail.com. Aí você manda um e-mail, a gente entra em contato e dá um jeito de enviar para você. O texto sagrado, então, já foi lido e nós vamos para a introdução. Certa ocasião, Jesus advertiu um grupo de religiosos, falando o seguinte para eles: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O que quer dizer? Que a gente erra por falta de conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras. De fato, corremos sério risco de errar na vida, de uma maneira geral, por falta de conhecimento. Então, nós podemos errar no casamento, podemos errar no ministério, podemos errar nas decisões, nos conselhos, podemos errar, Senhor, nas decisões que temos que tomar, nas escolhas que precisamos fazer, se nós não conhecermos a verdade da palavra de Deus, a verdade sobre qualquer assunto. Outra situação curiosa nessa mesma direção teve lugar no início da igreja, quando um proeminente líder cristão perguntou a um homem que lia as Escrituras o seguinte: compreendes o que vens lendo? Então, aqui é Filipe perguntando para o tesoureiro de Candace. Ele estava lendo a Bíblia no profeta Isaías, mas então Filipe pergunta: você está entendendo o que lê? E a resposta dada foi previsível: como poderei entender se alguém não me explicar? Então aqui ele responde uma questão importante, que nós carecemos de explicação, de ensino. As Escrituras ensinam a si mesmo, mas nós precisamos de uma pessoa mais experiente do que nós, com mais conhecimento, para nos ensinar. Sempre há alguém mais sábio, mais entendido, mais experiente do que a gente na igreja. É verdade isso, sempre existe. Um exemplo está lá no livro de Atos, capítulo 18, versículo 24 até o 26, onde tem ali uma passagem que a Bíblia fala de um pregador muito eloquente chamado Apolo. Ele fez uma exposição interessante da palavra de Deus, mas que faltava de um esclarecimento. Então Priscila e Áquila, que eram mais velhos do que eles no Evangelho, diz a Bíblia que completou o ensino dele, ensinando eles à parte. Depois chamam Apolo e diz: Apolo, tudo que você disse está correto, é perfeito, mas faltou esse detalhe. Olha que interessante. Então sempre tem alguém um pouco mais sábio, nós temos que ter a humildade para estar aberto para aprender. E Deus usa justamente essas pessoas para nos aconselhar e também ensinar a sua palavra. Todo novo convertido precisa, por exemplo, saber orar, interpretar as Escrituras, falar de sua fé com ousadia. Isso é um exemplo. Por outro lado, além do ensino sistemático, organizado da doutrina cristã, todos nós precisamos de bons conselhos. As Escrituras afirmam: onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 15, 22. Portanto, ensinando e aconselhando uns aos outros, colaboramos para o crescimento mútuo do reino de Deus,
porque aconselhar e ensinar são atividades que Deus usa para afirmar nosso semelhante sobre um alicerce realmente seguro e forte para a vida. Está bem? Então vamos dividir nosso estudo hoje em três partes. Primeiro, a arte de aconselhar o próximo. Eu chamo de arte porque é um dom mesmo, uma arte, uma graça, uma sabedoria, poder dar bons conselhos. Segundo, a segunda divisão diz, entendendo o mandamento do ensino mútuo. Vamos compreender o que quer dizer ensinar uns aos outros. E por último, vamos colher os frutos do verdadeiro discipulado quando aprendermos a aconselhar e ensinar o próximo. Então vamos lá, a primeira parte do nosso estudo diz a arte de aconselhar o próximo. Em poucas palavras, Paulo revela sua alegria e também prazer de saber que os crentes de Roma estavam cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. E aí o que chama atenção aqui é exatamente o verbo admoestar, empregado pelo apóstolo, que quer dizer advertir moderadamente em alguma falta, mas com firmeza, com determinação, para que não haja reincidência. Chamar a atenção moderadamente, mas com firmeza, né? Aconselhar. Então, podemos dizer que admoestar é a mesma coisa que aconselhar. No original grego, a ideia que é passada aqui é para advertir, uma advertência, né? E eu gosto muito de pesquisar na língua grega, o que Paulo colocou como admoestardes noitetem. Essa é a palavra grega. E o léxico, né, um léxico de grego-português, traz o seguinte entendimento dessa palavra. É um apelo à mente onde está presente uma oposição. Olha, a pessoa é tirada de um falso caminho mediante a admoestação. O ensino lembra e encoraja. A sua conduta deve ser corrigida. Então, é como se ele estivesse falando, olha, você tem um conhecimento errado da coisa, não é por aí, não é dessa forma. Então, é uma admoestação feita no sentido de encorajar a pessoa a mudar a sua conduta, né, a corrigir a sua conduta. Esse seria o sentido da palavra no original. Então, segundo o texto que nós estamos estudando, quem admoesta ou quem está aconselhando o outro precisa ter alguns atributos básicos. O texto diz bondade, conhecimento e capacidade. Está aqui em Romanos 15, versículo 14. O texto diz, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e apto para vos admoestardes uns aos outros. Veja que coisa interessante, a bondade faz com que você admoeste o outro, mas de uma forma amorosa, se colocando no lugar da outra, né? Não de uma forma preconceituosa, não olhando de cima para baixo. Então, bondade para não advertir seu próximo com dureza excessiva, né? Conhecimento para orientar sabiamente e com segurança bíblica. E a capacidade, quando ele fala estar apto, a capacidade adquirida pela experiência de vida com Deus. Por isso, para ser um bom conselheiro, a gente de fato leva tempo. É com o tempo que você dá bons conselhos, né? Verdade. À medida do possível, ou como Paulo diz, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E isso quer dizer, está no Efésios 4, versículo 7, que podemos exercer o ministério do aconselhamento em diferentes graus de profundidade, né, um do outro, em diferentes níveis de profundidade. Em outras palavras, até um novo convertido pode advertir outra pessoa dentro de uma situação específica, né,
isso pode ocorrer. Então eu vou citar aqui um exemplo para vocês, no capítulo 23, de Lucas, versículo 40 ao 41. Tá certo? Diz assim o texto bíblico. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Olha só. E acrescentou. Então, meus irmãos, aqui o texto está falando do ladrão que se arrependeu. Ele admoesta o outro ladrão, dizendo: nós estamos aqui porque merecemos, mas esse aqui, então, porque você não revê a sua posição em relação a ele. Era basicamente isso que ele estava dizendo para o outro ladrão, né? Meus irmãos, a arte de aconselhar o próximo, que coisa boa. Uma lei espiritual conhecida como semeadura e ceifa, lá em Gálatas 6,8, diz que tudo que semeamos, colhemos. Tudo quer dizer tudo mesmo. Se nos dispusermos a aconselhar um adolescente, um jovem, por exemplo, que vive vacilando na sua vida de fé, alguém fará isso por nosso filho ou por nosso neto, né? Quando for oportuno. Então, se você semeia aconselhamento, vai colher aconselhamento. Tá certo? Portanto, meus queridos, o exercício da mutualidade no seio da igreja é um instrumento de edificação que beneficia não só o outro, mas a nós e aos nossos amados também, seja em que tempo for. Então, a primeira parte da mutualidade está dizendo: você precisa aconselhar o outro com brandura, com conhecimento e também com capacidade. Isso vai ocorrendo à medida que você exercita o ministério do aconselhamento, à medida que você cresce no teu relacionamento com Deus. Vamos para a segunda parte, que diz: entendendo o mandamento do ensino mútuo. Paulo escreveu aos cristãos colossenses recomendando o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Olha que coisa interessante. O verbo instruir significa preparar alguém por um método sistemático, a fim de deixar pronto para agir, para servir. Também quer dizer informar, cientificar, adquirir conhecimento. Esse seria o significado do verbo instruir, né? Porque ele diz assim, instruí-vos mutuamente. Mais uma vez, somos comandados pela palavra de Deus para ajudar no desenvolvimento de outras pessoas. E no caso, em foco, o termo grego empregado pelo apóstolo, didascontes, derivado de didaskos, né? Vem da palavra didática, podemos assim dizer. Ele falando: você deve aprender a ensinar, a educar, né? Aqui o ensino é visto como uma atividade ou ministério na igreja local. Ao pé da letra, o verbo ensinar significa fazer com que a alma veja uma certa coisa. Lembra que eu disse no começo? Então, nossas reuniões de pequeno grupo, nossas reuniões de ensino na igreja, na escola bíblica, por exemplo, serve para ensinar a palavra de Deus para os outros. No caso do relacionamento interpessoal dentro do grupo pequeno, fica melhor ainda para você fazer isso, para esse ensino mais personalizado, mais perto, né? Diz a Bíblia que os crentes do primeiro século perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui está a base do ensino cristão, né? Tem que ver com os pontos elementares da fé em Cristo, porque essa doutrina é os pontos básicos da fé em Cristo, tais como o batismo e a ceia do Senhor, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a segunda vinda de Cristo, a vida eterna com Deus no céu, a necessidade de uma vida de oração, de autonegação, as contribuições financeiras para o reino de Deus. Esses são alguns exemplos de conteúdos que nós precisamos ensinar, né?
Por exemplo, orar, aprender a orar corretamente é importantíssimo. A Bíblia diz no livro de Tiago que nós não recebemos porque não pedimos. E às vezes nós pedimos, mesmo assim não recebemos, porque pedimos errado, pedimos mal. Então existe uma forma errada de orar e existe uma forma certa de orar. Nós temos que ensinar isso para os outros. A forma certa de orar, orar segundo a palavra, de acordo com a palavra. Direcionar a nossa oração para Deus, porque Jesus disse, vocês devem orar assim, Pai nosso que estás no céu. Para quem estamos direcionando, né? Então, meus amados, se ensinar é a capacidade de comunicar conhecimento, então quem ensina precisa aprender, buscar diligentemente crescer, progredir no conhecimento do Senhor Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, diz a Bíblia lá no livro do profeta Oséias. E 2 de Pedro 3,18 diz para nós conhecermos, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Você faz isso participando ativamente da escola bíblica, estando atento às mensagens que o pastor ministra no domingo, né, no culto dominical, também fazendo o curso de teologia, o curso teológico, que é uma forma mais aprofundada do conhecimento das Escrituras. Porque no estudo teológico você tem um conhecimento sistemático da doutrina. E eu convido você que está aí do outro lado, que ainda não fez o Instituto Bíblico, aqui em Mogi das Cruzes, nós temos o IBRAC, Instituto Bíblico Teológico O Brasil para Cristo, que funciona na nossa igreja sede, aqui na rua Marechal Floriano Peixoto, número 55, bem no centro de Mogi, ali no bairro do Alto São João. Né? Todas as segundas e todas as quartas, no horário noturno, nós temos a nossa escola bíblica. Está certo? Nossa escola teológica, perdão. E a escola bíblica da nossa igreja, que fica na rua Nilton Alves dos Anjos, número 213, aqui na Vila São Sebastião, em Mogi das Cruzes. Você tem a igreja O Brasil para Cristo e nas reuniões de quinta-feira é quando nós temos a escola bíblica, que nós chamamos de escola bíblica dinâmica. Não é somente para adultos, jovens e adultos, mas também para adolescentes, para crianças, juniores, infantil, tá certo? Depois que terminar a pandemia, nós vamos voltar à normalidade nos dias de quinta-feira. Bom, meus irmãos, ensinar, estamos no segundo ponto, né? Se ensinar é a capacidade de comunicar conhecimento, a gente precisa crescer no conhecimento. Então, antes de ensinar, antes de aconselhar ao outro, eu e você precisamos que a palavra de Cristo habite ricamente em nossos corações. Não é pobremente, tá? É ricamente. É assim que você consegue ensinar com sabedoria. Nosso amor a Deus nunca será maior que o nosso amor e relacionamento com a sua palavra. Então, você diz que ama a Deus, mas nunca lê a Bíblia, não ama coisa nenhuma. Porque você não consegue desassociar Deus da sua palavra. Mesmo esforço que você demonstra em relação à Bíblia é em relação a Deus. Ler a Bíblia diariamente é o conselho das Escrituras. Está lá em Salmo 1, versículo 2, né? Na sua lei medita de dia e de noite. Então, seu prazer está na lei do Senhor. Olha que coisa. Fazer um bom curso teológico, como já disse para vocês, frequentar assiduamente o seu pequeno grupo de comunhão, de evangelismo, de discipulado, como nós temos em nossas igrejas aqui, e a classe de EBD, a classe de escola bíblica, também é importante. E estar atento ao culto de ensino na igreja, culto de ensinamento, os sermões ministrados pelo nosso pastor, né, e por outros pastores. Então, essas são ações igualmente importantes para quem deseja, de fato, ensinar o próximo com sabedoria e conhecimento. Você que está entrando agora, nós estamos estudando essa revista Mutualidade, a ferramenta da comunhão. Estamos na lição de número 3. A lição de número 3, aconselhar e ensinar mutuamente. Mutualidade tem a ver com uns aos outros nas Escrituras. E estamos estudando aqui o mandamento de aconselhar e instruir uns aos outros, como diz aqui o texto. E vamos agora para a terceira e última parte do estudo, que diz
colhendo os frutos do verdadeiro discipulado. Então Deus deseja que todo ser humano seja salvo. Está na Bíblia isso, lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Esse é o desejo de Deus, que todo ser humano chegue ao conhecimento pleno da verdade e seja salvo. Bem, depois disso, depois de conhecer a palavra, de conhecer a Jesus e ser salvo, também é desejo de Deus que nós sejamos transformados de glória em glória, na própria imagem como pelo Espírito Santo, como pelo Senhor o Espírito, lá em 2 Coríntios 3,18. Esse também é o desejo de Deus, que além de ser salvo, Deus quer que você seja transformado, né? Modificada a sua maneira de pensar e, sobretudo, de agir. Então, essa mudança ou essa restauração progressiva da imagem de Deus, que foi perdida em razão do pecado, é um dos resultados do verdadeiro discipulado. Então, o que vai acontecer quando nós formos aconselhados e instruídos pela palavra? Nós vamos mudar, né? E essa mudança vai ser visível, mudar para melhor. Vamos ser mais confiáveis, vamos ser mais alegres, vamos ser mais felizes, vamos ser mais sábios na hora de tomarmos decisões. É isso. E esse é um dos resultados, né, do que vai acontecer se a gente praticar o discipulado ou o ensino de uns aos outros. Então é isso. Uma marca da sabedoria ou de sabedoria é reconhecer que não sabemos de tudo e que ainda há muito para aprender com Jesus e também uns com os outros. Temos muito que aprender, né? Isso é verdade. A Bíblia diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha que palavra linda. Vai brilhando mais e mais. Isso é um progresso, né? Toda pessoa nascida de novo é justificada e declarada justa por Jesus, é verdade. Romanos 5, versículo 1. E se de fato ela estiver comprometida com o discipulado cristão, então ela deverá crescer mais e mais, né? De glória em glória, de conhecimento em conhecimento. Tá certo? Vai crescendo e esse crescimento vai ficando claro para todo mundo. Como diz o texto, a vereda do justo, né? Isto é, o caminho ou o estilo de vida do crente que está aberto para o conselho, para o ensino das Escrituras, é sempre iluminado. E essa luz, que representa o conhecimento, vai ficando cada vez mais inteligível, cada vez mais clara, como a luz da aurora, até ser dia perfeito. Então, isso quer dizer que nós vamos tendo segurança na nossa caminhada e vamos dando passos seguros e firmes em direção a conquistar aquilo que Deus preparou para nós. A Bíblia diz: ensina a criança, no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, o novo crente é como uma criança. Então, não é para ensinar o adulto, nem o velho, no caminho que deve andar, porque ele vai ficar velho e quando ficar, não vai se desviar. Então, toda criança precisa de uma família, de uma igreja local, e também precisa de pais, que são os seus discipuladores, as pessoas que vão ensiná-las, que vão educá-las. Depois de certo tempo de conversão, desviar-se do caminho do Senhor é um risco possível. Mas se o crente na fé, o crente novo na fé, for adequadamente ensinado e acompanhado em sua jornada de fé, com intercessão, com sábios conselhos, com encorajamento, essa possibilidade de desviar será remota. Não é verdade? Isso mesmo. Então, quais são os resultados do encorajamento mútuo, do ensino mútuo, do aconselhamento mútuo? Ajudar as pessoas a não se distanciar de Cristo. Produtividade é mais um resultado do discipulado bíblico. Uma planta bem cuidada dá muito fruto. Esse cuidado envolve limpeza, poda e aplicação de adubo. Todas essas ações são sinônimas de aconselhamento honesto e amoroso, que
devemos oferecer uns aos outros, sobretudo aos irmãos novos na fé. Jesus investiu muito em seus discípulos e só depois declarou: eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então, antes de dar fruto, tem que trabalhar na árvore, tem que ajudar a árvore a se fortalecer. E assim, meus amados, chegamos ao final do estudo de hoje e eu quero compartilhar com vocês então agora a conclusão do estudo número 3, que é aconselhar e ensinar mutuamente. Então, como nós vimos até agora, a mutualidade na área do aconselhamento e do ensino, que está falando do discipulado cristão, não é uma obra apenas para especialistas, não é somente para pastores e para mestres. Deus quer e vai usar a cada um de nós segundo a capacidade que cada um tem adquirido, dado por Ele. Precisamos apenas estar disponíveis para Ele, para que Deus possa nos usar. Aconselhar e ensinar são ações irmanadas, correlatas, estão juntas. Elas estão ligadas uma na outra. E ambas são absolutamente necessárias para o crescimento espiritual ou para a mudança do caráter cristão. A bem da verdade, todos nós precisamos delas para continuar avançando na vida cristã. O reconhecimento dessa verdade já é uma mostra de sabedoria. Meus irmãos, eu já tenho 40 anos de conversão. Foi em 1980, lá pelo mês de abril de 80, que eu, com 19 anos de idade, levantei a mão e recebi a Cristo como Senhor e Salvador. 40 anos se passaram, muita coisa aprendi, sabe? E muita coisa eu preciso aprender. E você pode ter certeza que existem pessoas muito mais sábias do que eu, e é com elas que eu estou aprendendo para continuar crescendo, para continuar mudando, para continuar melhorando. É isso, esse aprendizado vai continuar até na eternidade. Acredita nisso? Pois é isso. Então pense nisso. Admoestar com amor, admoestar com respeito, com carinho, admoestar com conhecimento, admoestar, ensinar, encorajar uns aos outros, ensinar a palavra de Deus com base, com segurança, é o mandamento das Escrituras. E eu quero orar por você agora e pedir a Deus que abençoe a sua vida ricamente. Tá certo? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse mandamento da tua palavra que nos ensina a respeito do encorajamento mútuo e também do ensino. Meu Deus, eu oro para que os irmãos que estão assistindo essa live possam entender essa palavra e também sentir o desejo de ajudar os outros. Quando surgir oportunidade, quando o Senhor preparar pessoas, colocar no caminho delas, para dar bons conselhos, que elas possam depender do teu Espírito para fazer isso. Senhor, que elas possam também ter verdadeiro compromisso de leitura e de estudo da Bíblia todos os dias, para que possam estar aptas para aconselhar e também para ensinar. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo estudo, se Deus permitir, em nome de Jesus.